Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Próximo verso, até o 8º. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Agora, preste atenção nesse verso. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Meus amados irmãos, quero destacar neste texto algumas verdades. Paulo escreve a Timóteo, são as cartas pastorais, as cartas de orientação, e Paulo escreve tratando de muitos assuntos importantes. Se lermos as cartas pastorais, vocês verão cada um desses assuntos sendo tratados. Mas Paulo começa aqui e diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, antes de qualquer atividade, antes de qualquer ação, antes de qualquer pensamento, que faça orações, que faça imprecações, que façam intercessões. E ele nos mostra a prioridade na vida da igreja. A prioridade na vida de todos nós. Antes de tudo. E o texto é muito forte em que Paulo apresenta para nós. E ele está falando sobre salvação de almas. Por isso fiz destaque para vocês no versículo 3 e 4. Tem Deus nosso Salvador, que deseja que todas as pessoas sejam salvas. Nos versículos 5 e 6, ele diz que Cristo Jesus se deu a si mesmo. E depois Paulo fala, e que me fez pregador, que me fez apóstolo. E nós temos aí a obra e o agente da propagação desta obra. E ele diz, estes aspectos são fundamentais para a nossa vida. Mas a palavra, a frase que me chama a atenção, e eu quero chamar para vocês, é exatamente essa: antes de tudo. E quando Paulo coloca esta frase, destacando um aspecto temporal, Paulo está dizendo que você não pode alterar esta prioridade. Antes de tudo. Isso indica que há uma série de questões a serem abordadas, todas importantes. Mas, no ministério geral da igreja, a oração pela missão da igreja no mundo deve ser de importância primordial. E vocês vão se lembrar em Atos capítulo 6, quando foi institucionalizada, criada o diaconato, e foram escolhidos e indicados dentre os homens 7 homens cheios do Espírito. E aí Paulo, no versículo 4, Atos capítulo 6, versículo 4, aí ele diz: nós perseveraremos qual é a ordem, hein? Na oração e no ministério da palavra. Sim, irmãos, eu estou dando ênfase na prioridade. Agora, se você está de avião, qual asa é mais importante, a da esquerda ou da direita? Um pássaro está voando, qual asa é mais importante? As duas.
Sim, não tem como uma sobreviver independente da outra. Mas o texto está nos mostrando a questão da prioridade na nossa vida. E é esta a ênfase que eu quero tratar nesta manhã. Por quê? Porque eu creio que se uma igreja quer impactar o mundo, ela tem que começar pela oração. E é nesta oração que fará com que as coisas aconteçam realmente. E Paulo fala isso claramente. Irmãos, eu sou um pregador. Eu já tentei cantar. Meu irmão, eu já tentei cantar. Eu queria fazer um dueto com a minha esposa. Minha esposa cantava bem. Canta bem. Aí eu cheguei para ela e falei, meu bem, vamos fazer um dueto? Aí ela olhou para mim carinhosamente e falou, prega, meu bem, prega. Não. Eu fico feliz porque haverá um dia que experimentaremos a glória transformada. Eu vou cantar junto com os anjos. Eu sou um pregador. E a ênfase hoje em dia são nos pregadores. Já viram? Ou na pregação. A ênfase é tão forte nesse sentido. E se você fala, ó, tem um pregador e tem um homem que ora. Já viu a ênfase que é dada? Eu não sei, eu posso imaginar como é que isso foi transformando na nossa mente. E nós precisamos mudar isto. Hoje a ênfase é a pregação da palavra. Mas pregar sem oração é verdade sem poder. É luz sem calor. No século XIX, um pouquinho antes, Spurgeon viveu na Inglaterra. Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. As suas mensagens, as suas verdades. E quando ele pregava, ele vivia a mensagem de tal forma que as pessoas eram tocadas, as pessoas viviam. Quando ele contava um caso, as pessoas eram transportadas para aquele lugar. E em certa ocasião, dizem os seus historiadores, que Spurgeon estava pregando sobre o perigo daquele que ouve a mensagem e não se converte. Aqueles amigos do Evangelho, mas que nunca se converteu. E ele fala assim, é como aquele que anda na beira de um precipício. E lá na Inglaterra tem muito disso, os fiordes, aqueles, você chega e acaba tudo, lá embaixo é o mar. Você chega assim, olha para aquilo, e tem algumas pedras, e hoje é crítico, porque pessoas estão tirando selfies, e se aproxima tanto que vários já caíram por causa disso. E aí ele vai contando, e estavam os lords sentados, todos ali escutando, e ele vai falando daquele homem que como cego, vai andando na beira do precipício, e ele pisa naquela pedra lisa, na beira, aí um lorde falou, tire-o daí agora, senão ele vai cair. Spurgeon era desse tipo de homem. Era um pregador fantástico. E quantas pessoas se converteram com as mensagens deles. Depois que Spurgeon foi, ficou o templo, o tabernáculo metropolitano, lá em Londres, e também a casa onde Spurgeon vivia, uma casa muito simples, aonde ele recebia as pessoas, e quiseram visitar aquele local. E alguém falou, vou levar vocês na casa de força desta igreja. E eles imaginaram que era aquela máquina com água a vapor e tudo. E desceram para o porão lá daquela casa. E quando chegaram lá, eles foram surpreendidos. Tinham quase 100 homens ajoelhados, orando. Era a razão da força daquela igreja. Não era... porque Spurgeon falava bem, verdadeiramente ele falava. Em 1866, Spurgeon instituiu reuniões diárias de oração. Começava às 7 horas da manhã e ia até às 7:30 da noite.
Houve uma segunda-feira cuja presença regular, tinha a presença regular de mais de 3.000 crentes orando. 3.000 crentes orando. A igreja floresceu enquanto as pessoas oravam e o Senhor abençoava ricamente. Em 1867, um outro homem que Deus usou tremendamente nos Estados Unidos, chamado Dwight Moody, foi um homem incrível, e ele escutou uma mensagem: Deus, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente entregue nas suas mãos. Aí aquele homem falou assim, aquele rapazinho falou: eu quero ser esse homem. E entregou-se nas mãos de Deus. E Moody foi incrível, tem um Instituto Moody nos Estados Unidos. Ele foi fazer uma visita, a sua primeira visita à Inglaterra. E ele foi visitar Spurgeon. Quando ele voltou para os Estados Unidos, perguntaram-lhe: você ouviu Spurgeon pregar? Ele falou: sim, eu ouvi pregar, mas o mais precioso, eu ouvi orar. A diferença de Spurgeon é que ele tinha homens e mulheres orando por ele, e ele era um homem de oração. Sabe, meus irmãos, que toca nos corações das pessoas é o Espírito Santo do Senhor, é a palavra do Senhor, e ela é movida pela oração. Vocês querem ver esse lugar ser tremendamente abençoado? É a oração ser a prioridade na igreja. Vocês já viram, irmãos, como é que a gente faz? Olha só, é comum a gente falar assim: vamos orar pelo trabalho? E quando fala vamos orar pelo trabalho, a oração entra como um adendo ao trabalho. Então, o trabalho está continuando, está lutando, e aí você vai orar, mas aquela oração é um acréscimo ao trabalho. Este conceito precisa ser tirado da nossa mente. Esta implicação de que a oração é um ingrediente adicional ao serviço cristão. Mas a realidade é que a oração é o verdadeiro trabalho. E fora dela, todos os nossos trabalhos são em vão. E eu tenho isto por experiência. Eu viajo muito, visito muito, e esse ativismo enorme, eu não estou vendo os resultados, e eu me pergunto: Senhor, eu não estou orando o suficiente? Não tem pessoa orando o suficiente? E a impressão que eu tenho é que tem sido em vão. Vivemos dias difíceis? Vivemos dias de incredulidade. Achará porventura o Senhor fé na terra? Sim, vivemos esse período. Timóteo fala disso, que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. As pessoas fugirão das coisas sagradas, mas eu creio que o Senhor tem os seus. E está faltando oração. A oração não é um ingrediente do trabalho, a oração é o trabalho. Irmãos, a oração é a demonstração máxima de viver pela fé. Uma vida vivida na dependência de Deus é o reconhecimento de que somente Deus tem poder para trazer resultados pelos quais estávamos buscando. A oração é fundamental, em vez de ser um suplemento, em vez de ser um aditivo, mas ela é fundamental em todo o nosso serviço para o nosso bendito e amoroso Salvador. A oração é uma lei espiritual, irmãos. Por meio dela, nos conectamos com Deus e sua capacidade e poder para fazer o que somente Ele pode fazer. É o reconhecimento de que sem mim nada podeis fazer. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós oramos, é isso que nós estamos dizendo. É isso que vai para o Senhor. É o reconhecimento de que é Ele que faz. Se você ler os capítulos 14 e 15, você vai encontrar 7 vezes a palavra pedir, pedir,
pedi, ore. Em sua soberania, eu não consigo explicar isto, ninguém consegue. Deus se comprometeu voluntariamente à cooperação humana no governo do mundo. Ele é soberano, mas ele incluiu os homens nessa governança. No reino espiritual, ele também se comprometeu com a oração de fé de seus filhos. Isto é profundamente misterioso, mas claramente revelado nas Escrituras. Ele faz uma conexão da sua obra com a oração dos homens. E isto coloca sobre nós uma grande responsabilidade. Ele nos ordena a orar e nos leva a acreditar que nossas orações podem afetar significativamente o curso dos acontecimentos. Deus é soberano. As coisas não acontecem sem que Ele não permita. As coisas não acontecem sem que Ele deu a ordem. Ele conduz tudo, mas Ele diz, ore, clama a mim e responder-te-ei. Pedi e recebereis. Até agora não oraste. O Senhor nos manda orar e Ele nos faz crer que Ele vai agir em resposta às nossas orações. Isto é misterioso. Alguns irmãos chegam a pensar que como Deus é soberano, como tudo acontece com Deus, não adianta orar, porque Ele já decidiu. Não, meus irmãos, o Senhor nos manda orar, e Ele nos mostra que foram as nossas orações que trouxeram os resultados. Os resultados. Isto é um mistério? Mas Ele soberanamente nos dá. Clama a mim e responder-te-ei. A palavra de Deus diz que Ele se inclina para escutar as nossas orações. Ele quer nos ouvir. Ele quer que você clame a Ele. E Ele atende, Ele responde. Quando você chora, o Senhor vai em tua direção com o seu coração quebrantado. E as respostas vêm, as orações são respondidas. E você glorifica o Pai. E você exalta o Senhor. E você se sente co-participante da manifestação de Deus divina aqui na terra. Este é um mistério? Mas que belo mistério. E quando se diz respeito, meus irmãos, à salvação do homem, ele é muito mais sério. Olha bem, presta atenção. Você pode fazer mais do que orar. Somente depois de orar. Mas não pode fazer mais do que orar até que você tenha orado. Se você não orou, não faça nada. Depois que você orou, você vai agir. Vocês conhecem muito bem aquela expressão. Enquanto você trabalha, é você que trabalha. Quando você ora, é Deus que trabalha. Este é o agir divino, meus irmãos. Paulo sabia disto. E todos sabem. Agora, presta atenção no próximo passo. Foi uma declaração de um homem. Ele diz o seguinte, e a gente precisa aprender com esse homem. Ele falou, foi Wilbur Smith, ele disse assim, a oração deve ser planejada nas nossas vidas. Você ora para agradecer pelo café, pelo almoço, você ora para agradecer por todas as coisas, e você, essas orações não são planejadas, mas vamos dar graça pelo alimento, vamos fazer isso. Mas ele está dizendo que a oração deve ser planejada. Se você não planejar, você não gasta tempo de oração, você não investe. Se você não colocar na sua agenda, olha, eu tenho que sair às 6 horas da manhã. Eu tenho que estar 7 horas saindo de casa. Então, se você não planejar, então eu vou acordar antes para orar. Ou vou orar antes de dormir. Colocar na sua agenda, você não fará oração. Ele diz assim, ele diz o seguinte, ele complementa. Ele fala assim. Deixa eu me achar aqui, irmãos. Na hora que eu achar. Eu nunca tenho tempo para orar. Sempre tenho que arranjar tempo para orar. É isso que acontece, irmãos. O que aconteceu com Paulo e seus colegas em Atos, quando eles saíram procurando um lugar para oração? Lembra para onde eles foram? Eles foram para a beira do rio. E quando eles estavam lá no rio, que eles oravam, e depois começaram a falar,
uma mulher se converte, e o nome dela era Lídia, era uma empresária. Ela fazia roupas de púrpura, tingia as roupas de púrpura e vendia, um grande negócio na região. Quando você ora, as conversões começam a acontecer. As pessoas começam a vir. E eu li um testemunho de uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja pequena, bancos vazios, e os homens se ajoelharam e começaram a orar, e orar. E quando eles começaram a orar, eles foram sendo tocados. E aí começou a melhorar a frequência. Um dia eles estavam lá, alguém entra, desconhecido. Alguém se aproxima dele depois do culto e fala, quem te indicou aqui? Ele falou, não, ninguém me indicou. Então como é que você veio para cá? Eu ia passando na rua e meu coração foi direcionado a vir para cá. Sabe, irmãos, é esse agir do Senhor nas vidas. É isso que acontece, meus queridos irmãos. Eu já contei aqui, a ênfase era outra, daquela mulher que falou assim, pastor, o senhor tem que visitar meu filho. O filho entrou naquela adolescência, naquele período, que muitos pais experimentam. Até a certa idade o filho ia com o pai na igreja, e depois, nas reuniões, depois não vai mais. Aí a mãe chega para o pastor e fala, pastor, vai visitar meu filho, ele não vem mais para a escola dominical, ele não quer mais, ele arranja desculpas, ele não aparece. Aí o pastor olha para ela fazendo esse apelo, aí o pastor olha para ela e fala assim, minha irmã, teus olhos estão tão secos. E virou as costas e foi embora. Aquela mulher ficou indignada. Agora ela tinha dois problemas, o filho que não vinha na igreja e o pastor que fala aquilo para ela. Ela voltou para casa chateada. Aí naquela chateação dela, de noite, ela resolveu orar. Quando ela se ajoelha, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. O primeiro pensamento que veio foi o filho. E ela começou a orar pelo filho. E ela foi orando, de repente, ela começa a chorar. Chorou para o filho. Chorou que ela via os pingos, a lágrima que escorria, pingava no chão. No outro dia ela fez a mesma coisa, ajoelhou. Na hora que ela ajoelhou, começou a chorar pelo filho. E não falou mais nada. Não falou para o filho, vamos para a reunião. Não falou. Ela chorava diante do Senhor. Um dia sentada no banco, que ela costumava sentar com seu filho, sentada no banco, olhando para frente, seu lado vazio, ela escuta passos conhecidos. Aqueles passos se aproximam e senta do lado dela. Seu filho voltara para a igreja. Porque agora ela orava e chorava. Se descobríssemos isto, irmãos, se voltássemos a orar com o coração chorando diante do Pai, os resultados viriam de tal forma. Nenhum avivamento no mundo começou sem uma pessoa orando. Ela começa orando, aí depois outro junta-se a ela, e depois um terceiro, e aí aquilo se inflama dentro da igreja. Oração despretensiosa para si, mas para os outros. Vocês lembram de Jó? O que aconteceu com Jó nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó? Ele perdeu tudo que tinha, não perdeu, irmãos? Perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu todas as coisas, e ele depois ficou terrivelmente ferido, que raspava as feridas do seu corpo, purulenta, com caco de telha. Ninguém queria chegar. A sua esposa, que o amava, disse, amaldiçoa a Deus e morra. Vocês lembram disto? Até que ele teve aquele discurso enorme dos amigos de Jó. Aí no fim, Deus fala com ele. Deus fala, quieta-te. Onde você estava quando eu criei os 7 estrelas? Onde eu estava, onde eu fiz Orion? E faz aquelas perguntas que Jó não tinha resposta. E Jó se ajoelha e fala, eu te conheci só de ouvir, mas agora meus olhos te veem e me abomino no pó e na cinza. Aí o Senhor fala para Jó, ore pelos seus amigos, por aqueles 3 que falaram tanto contra ele, que falaram que ele era pecador, que ele tinha que se arrepender, que ele
estava longe de Deus, e Jó tentava se justificar em todo o tempo. Aí o Senhor falou para ele: ore pelos seus amigos. Jó, com o corpo purulento, ora pelos 3, eram 4, mas ora por eles. E quando Jó terminou de orar por eles, não fala mais da doença dele. E Deus restitui para Jó os filhos, as propriedades, tudo em dobro. Quando a gente deixar de orar por nós, pelas nossas necessidades, e orarmos pela salvação dos outros, o Senhor nos dará em dobro tudo aquilo que nós pensamos. Porque o Senhor nos dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Nós precisamos focar nas pessoas, porque a glória dos céus nós já temos, a vida eterna já recebemos, nós não precisamos mais nada além disto, nada, absolutamente nada disto. E eu quero terminar este texto lendo uma frase que alguém me enviou, e é mais ou menos assim. Ele comentando, ele fala, não é mais ou menos assim, eu vou ler como está escrito. A oração do Pai Nosso não é uma reza. Entre aspas, algumas vezes citamos o Pai Nosso como uma reza. Ela não é uma oração mecânica, embora muitos de nós o fazemos mecanicamente. E nem é um amontoado de pedidos aleatórios. Não é, irmãos, ela tem uma lógica incrível. Ou ainda uma regra litúrgica rabínica. Não, foi o Senhor Jesus que falou. Nem é ritualística, embora muitas vezes... Vocês já viram? Vai ter uma reunião, vai começar o jogo de futebol, todo mundo dá as mãos, vamos orar o Pai Nosso. E aí no final dá um problema, porque os crentes acrescentam algumas palavras mais, e os outros aprenderam aquele de menos. Antes de mais nada, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é um caminho para a vida. Nela, Jesus nos ensina a sua visão de mundo e sobre quem Ele é. Nesse sentido, a oração é vida, e não apenas faz parte da vida. Não é algo marginal, ou periférico, ou como eu costumo dizer, de um mineirinho que chegou perto para o outro, vamos fazer isso. Olha, eu estou com pressa, dá para sapecar uma oraçãozinha aí? Sabe aquele tipo de oração que você faz ritualística, ou pior do que isto, sincrética. É um pedido assim para que não aconteça nada de mal, como os índios faziam para os espíritos, como o pessoal do candomblé faz para lá. Algumas vezes a gente faz isto, nesse sentido também ritualística. Não, a oração do Pai Nosso não é nada disto. Nela, Jesus nos ensina a sua visão de mundo e sobre quem Ele é. Nesse sentido, a oração é vida e não apenas faz parte da vida. Não é algo marginal que fazemos às vezes. Quando sobra tempo, Jesus está ensinando que a vida é oração e oração é vida. Como alguém já disse, orar é o respirar da alma. Nós experimentamos isso na Covid, não experimentamos? Todos nós compramos oxímetro, quase todos, né? Compraram oxímetro e normalmente colocava o dedo lá. Como é que está? Está 95. Opa! Deu 94. Misericórdia. Quando dava 92, havia desespero. Teve um homem que foi para o hospital e ele teve que colocar o oxigênio e foi um motorzinho que obrigava a respiração. Aí ele passou o período, conseguiu sobreviver e voltou para casa. Antes de ir para casa, o hospital deu a conta. Aí ele falou, mas que conta é essa? É o oxigênio que o senhor gastou. Aí ele falou, antigamente eu respirava
de graça e nunca agradeci ao Pai por isso. E agora tive que pagar caro por um pouco de oxigênio. Sabe, a gente não dá importância para a oração. Mas a oração é o respirar da alma. E eu quero convidá-los a que experimente um novo momento na tua vida. Não naquela oração ritualística, naquela oração mecânica, naquela oração em que você repete palavras. A oração não é isso, a oração é conversar com o Senhor. A oração e tem uma dinâmica sobre conversar, que você pega uma bolinha e fala para o outro, chama a pessoa pelo nome. Aí quando a pessoa olha para você e responde, aí você joga a bolinha no chão, a bolinha bate no chão e ela pega. Aí depois ele te dá outro tipo de bolinha maior, mas quando ela bate no chão, ela não alcança, aí você tem que bater com mais força. Aí você chama a pessoa pelo nome, aí a pessoa olha para você, aí você joga aquela bolinha, aí a pessoa pega. Então você tem que chamar a atenção do outro. Você tem que conversar com ele. A oração é um momento íntimo. Você tem orações coletivas, é claro. Isso acontece, biblicamente se fala. Mas o Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora você e o Pai com o Senhor. Ou algumas vezes você ora naquele silêncio, ou aliás, aquelas orações silenciosas, instantâneas. O Senhor permite isso também. Mas acima de tudo isto, eu estou falando da oração em que você vai clamar ao Senhor sozinho, sem teu marido, sem tua esposa, ou você no lugar, você conversando com o Senhor. Igreja, eu tenho absoluta certeza que esse tipo de vida vai impactar o mundo. Primeiro vai impactar você. Depois disso vai espalhar para a tua igreja. E você vai impactar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Nós estamos certos disto. Certos disto. Os grandes reavivamentos aconteceram quando homens e mulheres oraram, clamaram ao Senhor. E sabe algo que eu não disse, que deveria ter dito? Para ser pregador, você precisa fazer um curso bem especial. Ir para Maranata, ou ir para Peniel. Ou você tem que fazer um curso. E lá você vai aprender homilética. Você vai aprender a falar em público. Você vai ter que estudar hermenêutica. Você vai estudar muitas coisas. E tudo isso para você pregar uma mensagem que tenha começo, meio e fim. Para orar, você só precisa amar o Senhor. E todos nós podemos fazer isto. Aquela irmã mais simples, ela é uma gigante diante de Deus, porque ela teme o Senhor, e ela ora, ela sente que deve orar, ela está cozinhando. Quantas histórias lindas eu tenho, não posso contar agora porque vocês precisam almoçar. Quantas histórias lindas eu tenho de irmãs que iam fazer o almoço, aí sente aquele peso no coração, como diz Jeremias. Aí ela parava de fazer o almoço e ia e orava. 2 anos, 3 anos depois, ela conversando com o objeto da sua oração, a pessoa da sua oração, aquela pessoa fala, olha, tal dia aconteceu isso na minha vida, tal hora, aí ela fala, olha, no dia tal, a tal hora eu orei por você. Aí vão olhar, os dois batem certinho. Aí aquela irmã foi o instrumento de Deus para a redenção, para a salvação, para livrar do perigo de pessoas. Eu tenho isso muito. E aquela irmãzinha simples, aquele homem, eu não posso mais andar, eu não posso mais trabalhar. Você pode mudar o mundo, você pode impactar o mundo, porque Deus te dá o recurso da oração. Rainha Vitória da Inglaterra, na guerra contra a Irlanda, ou Escócia, não me lembro bem, ela dizia de John Knox, eu tenho muito mais medo das orações daquele homem do que todo o exército da Irlanda. Todo o exército, porque ele orava. E quando ele orava, o Senhor cumpria a vontade, o pedido daquele homem. Clama a mim e responder-te-ei. Não há nada no cristianismo mais democrático do que a oração. Ela não é democrático, ela é um privilégio que Deus nos dá.
do povo de Deus, homens e mulheres, crianças. Eu nunca esqueço o meu filho. Minha esposa, ele tinha 6, 7, 8 anos assim, talvez um pouquinho mais. E o presidente da FUNAI impedia a gente de entrar na aldeia. Lá em Santarém, um dia ele ora para o presidente da FUNAI sair. No outro dia, eu recebo e-mails. O presidente da FUNAI foi exonerado. Só eu e minha esposa sabíamos o que Deus fez. Vocês estão percebendo? Esse recurso incrível que nós temos. E o Senhor Jesus, quando disse para os discípulos, até agora nada pediste. Pedis e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Sabe, a gente descobre que tem crente que não ora. Eu conheço muito crente que reza, que repete mecanicamente aquilo que aprendeu. Não, irmãos, é orar ao Senhor, é conversar com o Pai. Sabe, irmãos, a pregação é uma bênção. Como nós precisamos pregar. Mas oração é a prioridade de Deus em todos os lugares. O diabo, sabendo disso, o que ele mais faz é interferir na nossa disposição de orar. Que Deus nos faça homens e mulheres com corações quebrantados diante do Senhor, que passemos a orar, dependendo única e exclusivamente do nosso Deus. Esta dependência é o grande poder de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor os abençoe. Amém. Pastor, com a palavra.